tudo bem com vocês? Bom, hoje o assunto que eu vou falar é sobre dicas para quem for prestar concurso público. Primeira coisa, sempre ler o edital, ok? E ver todas as instruções que é dado naquele edital, ok? Então, assim, leia o edital, tire um tempo para ler, para você se informar. É claro que muitas vezes já teve épocas que eu emendava um concurso no outro. Na época que eu prestava para a prefeitura. Então, assim, eu já cheguei a prestar 3 concursos em 3 domingos seguidos e ter um dia de descanso, por exemplo, tá? Um final de semana livre. Mas, assim, leia sempre o edital, porque eu vou falar uma situação que aconteceu comigo, de um concurso que eu prestei, ok? Eu imprimi aquela folha do candidato. Só que assim, é corrido, a gente sabe disso, a gente tem que conciliar várias coisas, é normal. E às vezes você acaba não só tendo algumas coisas. E depois, era um sábado à noite, isso, ok? E tipo umas 8h30, 9 horas da noite, eu fui ler a folha do candidato, no sábado. E lá tava escrito assim que o candidato deveria levar caneta transparente da cor azul. Só que eu não tinha caneta transparente da cor azul, eu tinha da preta. Eu não tinha, bugou na hora. Então, assim, eu não consegui. O que eu fiz? A minha sorte é que a cidade onde eu prestei a prova era uma cidade grande, então a cidade tem um shopping. Eu fui no shopping 9h30 da noite, ok? Pra comprar a caneta azul. Eu tinha caneta azul, mas só que não era transparente. Era aquelas canetas que você ganha em evento. E aquilo lá não ia passar no teste. Então, assim, eu não ia pagar para ver, ok? Então, assim, sempre que a gente tem que se precaver desses imprevistos que pode acontecer, ok? E teve um teste seletivo que eu prestei também, só que era para docente. E nesse teste, isso já faz há muito tempo, muitos anos atrás, ok? Tipo 2020, por aí. No teste pedia que o candidato, tava escrito, na verdade eu até li, ok? Mas eu não levei muito a sério. Tava escrito assim que poderia ser, a depender da banca, ser utilizado um material de consulta, tipo livro. E eu não, na hora, pra mim não fazia muito sentido. Então não levei livro, assim. O que eu tinha, o que me salvou naquele teste foi que eu tinha feito resumos. E eu perguntei para a banca se eu poderia olhar os meus resumos. Foi o que me salvou. Mas a banca poderia falar que não, tá? Porque isso, se a depender da banca, ele podia falar que é só livro que varia, tá? E também não é permitido o uso de eletrônicos. Então, assim, se você não ia poder fazer pesquisa na internet, seria apenas no que você trouxe ao vivo. Então, assim, isso a gente tem que tomar muito cuidado na hora de se preparar. Outra pergunta que sempre me fazem é se o aluno da graduação pode prestar um concurso público. O aluno da graduação, ele pode prestar, porque normalmente quando você faz a inscrição para o concurso, eles não pedem que você envie o diploma que você é formado. Então, é permitido que você preste. Só que, se você for chamado, você passar e for chamado, dependendo do grau que você tiver, por exemplo, se você está no meio da faculdade, eu comecei a prestar concurso quando eu estava no 3º ano da faculdade. Assim, mais para testar mesmo, meus conhecimentos, tudo. Mas se você tá dependendo de onde você vai prestar, eles vão te chamar rapidinho. E se você tiver
no terceiro ano não vai servir para você assumir a vaga. O que acontece? Você pode pedir para você entrar no final da fila, tá? Mas às vezes eles podem te chamar, às vezes eles podem não te chamar. Se você já está quase no final do curso, depende, você às vezes você pode conversar com o pessoal que responde pelo seu curso, a faculdade que responde pelo seu curso, e pedir para antecipar a colação de grau. Mas só que isso, assim, requer vários itens, ok? A gente não pode, não é, ter que estar tudo nas normas. Você tem que estar com nível de presença, você tem que estar também, ter feito todas as provas, sem nenhuma pendência com a faculdade que você está estudando. Então, assim, isso é permitido. É bom sempre vocês lembrarem, na hora de vocês prestarem, ok? Nem sempre o primeiro concurso vocês vão passar. Então, assim, não é... Tem que ter um domínio. Tem alguns concursos que pede para você que você não pode zerar em nenhuma disciplina. Tem outros concursos que pedem para você, senão você é eliminado. Então, assim, os concursos em média pedem para vocês acertarem 50% nas provas. Só que, por exemplo, quando eu prestava concurso, assim, uma disciplina que eu não ia muito bem é a informática. Então, assim, na época, eu não dominava muito bem os termos técnicos da informática básica. Então, que muitas vezes, dependendo, que eles usam bastante termo, né? Uma coisa é você mexer na internet, navegar, outra bem diferente é quando eles fazem as perguntas e você acaba ficando em dúvida entre duas, tá? E eu, como candidata, também ia na errada. Então, assim, é isso que a gente tem que se ater quando vocês forem prestar o concurso. Não existe milagre. Então, tem que estudar. Se você for prestar vários concursos ao mesmo tempo, vai emendando uma na outra, você vai pegando de provas, vai resolvendo questões. Agora, se você já está focado, eu quero aquele concurso X, que vai acontecer daqui 2 meses. Leia o edital e veja quem é a banca que está elaborando as questões. Porque as bancas, eles tendem a seguir as provas, o estilo delas são iguais, assim, são parecidas. Assim, se você pegar uma banca, por exemplo, de um lugar, e essa banca fez a prova de outro lugar, o estilo é meio parecido. Então, muitas vezes você encontra provas dessa banca, ok? Para vocês poderem resolver, igual vestibular mesmo. Bom, o que eu tinha para dizer é isso. E qualquer dúvida, pode mandar no direct, que eu estou sempre disponível.